O que é racismo ambiental? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que o racismo ambiental é um conceito que deve ser entendido dentro de um campo de luta. É um conceito que nasce da luta, que nasce da resistência, que nasce da organização de populações atingidas por grandes empreendimentos ou pequenos empreendimentos, mas com um dano altamente agressivo ao ambiente. É preciso a gente entender que todo processo de conflito ambiental implica em processos de injustiça ambiental, ou seja, os danos ambientais são distribuídos de forma desigual. Sempre há populações que vão sofrer muito mais com os danos ambientais do que outras populações, né? E essas populações são as minorias. São as populações tradicionais, as populações indígenas, as populações quilombolas e etc. Bom, o conceito em si de racismo ambiental, ele nasce, então, a partir da percepção de populações, ainda na década de 80, especificamente em 82, situadas em um condado chamado Condado de Warren, da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que começam a perceber que a sua localidade era uma localidade de deposição de um composto químico altamente tóxico, que é o PCB, e que essa localidade é uma localidade basicamente de composição negra. Então, a partir da organização e dessa percepção dessas populações, cria-se um movimento de contestação e de luta pautado na ideia do racismo ambiental, pautado na ideia de que os danos ambientais são distribuídos desigualmente e que as populações que mais sofrem muito associadas à perspectiva do racismo, sofrem justamente por sofrerem racismo. Então, esse conceito ele nasce a partir daí, enquanto um conceito de luta, né? Um conceito da prática, um conceito da ação, e não um conceito cunhado na academia, ou cunhado por intelectuais, ou cunhado por organizações não governamentais. Porém, essa ideia ela se dispersa, e aqui na América Latina, especificamente no Brasil, essa ideia se dispersa com um certo grau de intensidade, e a partir da ECO 92, a gente tem um processo em que a ideia de racismo ambiental passa a se reconfigurar como um conceito acadêmico, de fato, porém que se converte no conceito, na ideia de justiça ambiental e passa a abranger, além das populações negras, todo o campo das populações atingidas por esses danos desigualmente distribuídos no território. Então, por todas as populações tradicionais e também as populações urbanas precarizadas que vivem no Brasil. Nos últimos anos, porém, especificamente após a Cúpula dos Povos, né, o evento paralelo a Rio+20, que foi organizado por movimentos sociais, por coletivos, por organizações de resistência, por populações indígenas, aqui no Rio de Janeiro, esse conceito de justiça ambiental volta a se atrelar com muita força à ideia de racismo ambiental. Então, e novamente, enquanto uma categoria da luta, né, do campo de luta e da ação política e da resistência. E é muito importante que a gente entenda, né, todo esse processo e esse histórico e o papel do racismo ambiental hoje, especialmente num momento que a gente vive de recrudescimento dos conflitos ambientais, de recrudescimento dos processos de injustiça ambiental frente ao cenário brasileiro atual. Então a gente tem, especialmente do ano passado para cá, e o futuro também aponta no mesmo sentido, a gente tem a flexibilização do licenciamento ambiental, a gente tem o novo Código Florestal, a gente tem o novo processo de demarcação de terras indígenas, de territórios quilombolas, e isso tudo implica uma intensificação dos processos, né, de injustiça ambiental que estão vinculados a esses processos de racismo ambiental. Então é importante que a gente também, né, enquanto organizações, enquanto academia, enquanto população em geral, que a gente abrace essa ideia, que a gente abrace esse conceito e traga para si como um campo e um instrumento de luta.